Os principais personagens da nossa independência, Dom Pedro I e a sua esposa Maria Leopoldina, ou Josefa, tem 300 nomes também. Desses, só o Dom Pedro é lembrado, e ao meu ver ele é o menos importante. Por motivos dele ser um chinelão, um mulherengo, não teve educação necessária para ocupar o trono real, porque foi criado na moda caralha mesmo. Quando criança, Dom Pedro andava por aí a cavalo, diziam que ele ficava passando a mão nas escravas, ninguém podia reclamar porque ele era o playboy master do Rio de Janeiro. Esse era o Dom Pedro, músico, inclusive dizem que era um baita músico que tocava 300 instrumentos. Lá na Europa, o couro tava comendo porque o Napoleão tava descendo a espada nos impérios europeus. E vocês sabem que o Dom João VI, o pai do Pedro, veio fugido, ou estrategicamente teria vindo pro Brasil, porque tem pessoa que acha que foi uma baita estratégia, que o Napoleão falou que a chinela ia cantar. E uma das estratégias mais comuns da monarquia era fazer a manutenção do poder. E como eles faziam isso? Arranjando casamentos com outros impérios. E foi assim que a Leopoldina de Habsburgo teve o azar de ser escolhida para casar com Dom Pedro. A Leopoldina vindo de uma outra vibe. Ela tinha uma família unida, culta, sabia vários idiomas, gostava de ciência, poesia, inclusive até conheceu aquele escritor famoso Goethe, nome difícil de falar. Era sim uma mina muito gata, mas mesmo que não fosse, ela era maravilhosa pelo que tinha aqui dentro. A Leopoldina achava que ia ser mil maravilhas, até porque a cerimônia que foi feita para pedir a mão dela tinha carruagens, cavalos brancos, cambal. E ela viu a foto do Dom Pedro e deu like no Tinder do século XIX. Ela ficava naquela, né? Tá, mas como é que ele é? Ele gosta de ciência como eu, ele gosta de poesia, conhece os grandes escritores, conhece o meu amigo Goethe. E os representantes do Dom Pedro, da coroa portuguesa lá, né, lá na Áustria, falavam assim, não, Dom Pedro é um cara culto, de família, o que é uma baita da mentira, porque o Dom Pedro tava todo dia com uma mina diferente e enchendo a cara com chalaça. A outra cerimônia que a Leopoldina presenciou foi a chegada dela no 5 de novembro de 1817, no Rio de Janeiro. Japão, pra casar com o Pedrão e tal. Daí a mina, vendo ele pessoalmente, pirou ainda mais nele, porque dizem que o cara tinha uma aura, um negócio assim, tinha um charme. É o amante latino, como eu falei antes. Enfim, os dois viveram até que felizes. Por um lado, Dom Pedro tava naquela vida de sempre, e a Leopoldina ficava meio bolada com o Brasil, porque de onde ela veio, ler, ir ao teatro, estudar filosofia, astronomia, eram normais. Aqui no Brasil riam da cara dela porque ela ficava lendo e estudando, né? E lá em 1822, na real em janeiro de 1822, a corte portuguesa deu um ultimato pro Brasil, falando pro Dom Pedro voltar para Portugal e diz assim, mano, acabou a parada, o Brasil vai voltar a ser colônia, ou seja, mais ou menos retroceder 3 séculos, sendo o Brasil, que era um reino unido, teria que voltar a ser colônia. E a Leopoldina tava como? Falando lá no malandro, lá no ouvidinho do Dom Pedro, falou assim, não, diz pra galera que tu não vai voltar pra Portugal, e aqui é o Brasil, porra. Isso é conhecido na história como o Dia do Fico. E isso já era mais ou menos a declaração da independência do Brasil. A coisa se estenderia até em fins de agosto, início de setembro, lá, né, de 1822. O Dom Pedro continuaria traindo a Leopoldina escandalosamente, um caso que todo mundo sabia. O carisma e a força da Leopoldina ia aumentando e sendo reconhecida pelo povo. Até que, em 2 de setembro de 1822, ela assina a declaração da independência do Brasil e manda entregar a caixinha pro Pedrão. Tipo, mano, já era. Tá aí. É nóis. E o Dom Pedro tava lá em São Paulo resolvendo uns BOs. Poderia melar os planos de independência do Brasil, né? São Paulo tava querendo lá, tava tendo uma treta e ele precisava de São Paulo com ele, né? Como esse país sempre precisou de todos os estados. Pedrão, coitado, tava numa diarreia braba. Essa história é muito maneira, cara. O imperador tava no troninho. No troninho, não. Ele tava poluindo o rio Ipiranga. Sim, esse que tu canta no hino. E finalmente, no 7 de setembro, dia que ele recebe a carta da Leopoldina escrita em 2 de setembro, fala pros cupincha dele, ergue a espada ali na volta e fala assim, mano, é independência ou morte.